Anos depois do descobrimento, assusta os homens brancos. Você vai conhecer uma aldeia diferente. Fica na região oeste do Maranhão, a 350 quilômetros da capital, São Luís. Os 128 índios da tribo Auaguajá falam tupi-guarani, usam tiaras e braçadeiras de penas de tucano. Uma de suas marcas registradas é a tipóia, que ajuda a índia a carregar os filhos, e a saia, feita de palha de tucum. Os macacos estão por toda parte. A amamentação dos animais mantém viva uma das tradições mais antigas dos povos da floresta. Filhote é filhote, pouco importa se seja um bebê ou um animal. Elas alimentam filhotes de macaco e de porco do mato que perderam as mães durante as caçadas. Outros animais, como a anta e a cutia, elas tiram o leite do peito, mas fornece na mão. Uma aldeia onde o espírito de maternidade é tão forte, só poderia ser comandada por uma mulher. Mirequidiá vive rodeada de macacos, organiza os casamentos e cuida das mulheres grávidas. Uma mulher cacique é uma raridade entre as tribos brasileiras. Ela diz que se preocupa para que nenhum homem ou mulher vivam sozinhos, tanto que liberou seus maridos para se casarem com outras índias. Mirequidiá já viveu com 4 índios, um de cada vez. Um deles, Tipatiá, até hoje caça e pesca para ela. A mulher cacique prometeu a bisneta Amaré Aticá em casamento. A menina, de apenas 8 anos, há 1 ano e meio mora com o futuro marido. A mãe da indiazinha diz que ela foi prometida para o índio Yacariti porque ele não tem esposa. Entre os Auaguajá, os casamentos são determinados com grande antecedência. O índio se torna responsável pela sua criação e tem a obrigação de alimentá-la. Ele vai caçar, pegar cutia, né, para ela comer e vai assim até crescer, até se formar, né, para que seja de verdade a esposa dele. Mas o respeito é garantido e a Cariti só terá relações sexuais com a menina quando ela menstruar pela primeira vez. Meninas com 10, 12 anos já estão casadas e com filhos. Há mulheres com 2 maridos, como é o caso de Inamê. Mãe de 3 filhos, ela diz que sabe exatamente quem é o pai de cada um. E também homens com 2 mulheres. A casa central é o ponto de encontro dos Guajá. A prensa para tirar a água da mandioca e o forno para secar a farinha foram novidades trazidas pela FUNAI. Aqui, a farinha é dividida entre todos. E também o pão. Tudo que eles fazem é em coletividade. Toda a caça, toda a coleta, tudo é dividido entre eles. Nômades, os Guajá passam até 3 meses dentro da mata caçando. São conhecidos pelas taquaras, a arma para abater animais de grande porte. Desde 1980, a estrada de ferro Carajás, da Companhia Vale do Rio Doce, atravessa a reserva carregando minério e passageiros. Os Auaguajá foram contactados nessa época para facilitar a construção da ferrovia. Mas ainda existem pelo menos 4 grupos que nunca tiveram contato com o homem branco. A cada hora pode-se ouvir o barulho do trem, que interfere na caça, porque afugenta os animais. A comida parece escassa, os índios estão anêmicos. Mirequidiá, a índia cacique, se preocupa com a saúde da tribo. Os índios pedem a proteção de seus deuses. Toda a aldeia festeja o ritual da caruara.
A festa que os índios fazem para pedir aos espíritos sorte na caça e proteção contra as doenças. Feliz, o pequeno Capopó já antecipa os passos e o ritmo da caruara. Vão construir a tacaia, a casa onde eles acreditam entrar em contato com os espíritos. Quando a noite chega, se enfeitam com penas de urubu-rei. Dançam, cantam, entram e saem da casa dos espíritos. As mulheres e as crianças participam cantando. O ritual avança pela madrugada, até que todos vão dormir e certamente sonhar com os animais que encontrarão durante a caçada. Porcão, cutia, javara, onça, sonha onça. Toda a aldeia, homens, mulheres e crianças, partem para a floresta na manhã seguinte. Vão passar dias, semanas, meses caçando. Sempre foi assim para os Guajá, hoje ameaçados por um surto de malária. 80 índios estão doentes na aldeia. 6 pegaram tuberculose. Somente esta semana uma equipe médica esteve na tribo. Todos dependem dos esforços do homem branco para não desaparecerem. Você vai ver no próximo domingo o que é que as índias fazem para ficar bonitas. E Debi e seus 4 maridos. São 10 horas e 21 minutos. Daqui a pouco vamos dar boas risadas com o Azambuja e o Coronel Limoeiro. Vocês lembram deles? E tem mais. Uma discussão do outro mundo. Será que alguém consegue receber mensagens do além? E o fã número 1 dos Beatles tem um emprego de dar inveja em qualquer um. Você confere depois dos comerciais. Brasil 500. Exclusivo. O Fantástico localiza nos Estados Unidos a americana que acusa uma delegada brasileira de extorsão e tortura. Um novo capítulo no Festival de Denúncias contra a chamada banda podre da polícia. Janeiro de 97, centro do Rio. A americana Joy Jackson é acusada de tráfico de drogas. Ela seria integrante da quadrilha chefiada por uma holandesa. A delegada Márcia Julião mandou prender a americana em Fortaleza. A prova do crime, 5.000 comprimidos de êxtase descobertos em Copacabana, no Rio. Mas por que uma delegacia especializada em crimes contra crianças foi prender uma traficante no Ceará? Ninguém sabe. Joy foi condenada, cumpriu metade da pena e saiu expulsa do Brasil. A advogada Mauricéia Monte não tem dúvidas. Ela foi completamente injustiçada aqui, não houve justiça, ela pensou que estava nos Estados Unidos, podia gritar até o final pela liberdade. Só que isso aqui é Brasil, ela foi condenada e teve que pagar por isso, inocente. A dona de casa, Eni Gama, conheceu Joy e os 3 filhos dela antes da prisão. Foi a única pessoa que visitou regularmente a americana na cadeia. Ela disse assim, eu não entendo esse juiz que uma pessoa foi pega não sei com quantos quilos de droga, né? E, no entanto, só ficou 2 anos na cadeia. E eu que não fui pega com droga, não entendo. 3 anos e 3 meses depois, a delegada Márcia Julião está afastada de suas funções sob suspeita de pertencer à banda podre da polícia do Rio. Mas em Los Angeles, onde mora com os filhos, Joy dispara acusações contra a delegada Márcia Julião. Corrupção é o que ela diz e acusa diretamente a delegada Márcia Julião. Ela disse, você é americana, você tem dinheiro, você tem uma empresa, uma boa família, eu quero $100.000. A delegada disse isso? Ela disse, ou isso ou eu iria para a cadeia.
Eu disse, eu sou inocente e eu não tenho 100 mil dólares. E ela respondeu, o juiz vai decidir. Isso aqui não é a América, isso é o Brasil. E nós da polícia controlamos tudo. Esse diálogo, segundo Joy, aconteceu no dia em que ela foi presa, 22 de janeiro de 97, na delegacia da DPCA, no Rio. Quando se negou a pagar, Joy conta que apanhou da delegada Márcia Julião na frente do filho mais novo, David. Meu filho ainda está traumatizado com o que aconteceu. Ele me viu apanhando, foi afastado de mim. Mas o pior ainda estava por vir. Da delegacia, Joy foi para a cadeia, trancada com outras 23 mulheres numa cela para 8 e vivendo mais corrupção. As celas não têm luz. Se você quiser, tem que pagar R$5 para alguém ligar a luz. E quando a lâmpada queima, você tem que pagar de novo R$5. Você tem que pagar por tudo. Joy pagou caro também por ser estrangeira. Na cadeia há muita discriminação. Eles dizem gringa, gringa. No julgamento, meses depois, Joy foi condenada. Mas a dona do apartamento onde as pílulas de êxtase foram encontradas ficou livre. E Joy tem uma explicação para isso. A dona do apartamento pagou 30 mil dólares. Todo mundo sabe disso. Os advogados, os juízes, os promotores, a delegada Márcia Julião. Ela pagou e desapareceu. Joy voltou para a cadeia e achou que nunca mais veria a família nos Estados Unidos. O marido, Morris, e 3 filhos. Durante os 3 anos e 2 meses em que ficou presa no Brasil, Joy não teve nenhum contato com os filhos. Na prisão, ela não tinha acesso a telefones e, segundo ela, as cartas que ela mandava e recebia nunca chegavam ao destino. Deprimida, no Dia das Mães, em 97, ela diz que tentou o suicídio. Quando se recuperou, Joy decidiu ocupar o tempo escrevendo sua história. O nome do livro é A Fé Muda Tudo, mesmo a corrupção e a injustiça do Brasil. Eu quero que o Brasil limpe meu nome. Eu não sou uma traficante de drogas. Meu advogado vai levar o caso para Brasília. Ele vai apelar. Eu quero ser declarada absolvida, porque não há provas nem evidências contra mim. Joy quer que os filhos tenham certeza da inocência da mãe. Quer que eles conheçam o que, segundo ela, é a verdadeira história. E é ao lado deles que Joy recupera um pouco da tal alegria. Eu tenho liberdade. A delegada Márcia Julião conversou pelo telefone com a reportagem do Fantástico. Disse que não pode gravar entrevista, mas vai se defender de todas as acusações em fórum próprio, a ser determinado pela Secretaria de Segurança do Rio. A coordenadora da comissão especial que investiga os policiais do Rio promete. O caso poderá vir a ser investigado pelo Ministério Público desde que sejam fornecidos elementos para que nós possamos dar em seja uma diligência séria. Para o homem que denunciou a corrupção na Polícia do Rio, a situação é muito grave. Se o caso da Joy Jackson é verdadeiro, nós estamos diante de um quadro kafkiano, um quadro surrealista absurdo, que mostra bem o grau de degradação das instituições policiais. As instituições e a democracia não podem prosperar sem uma polícia honesta, que seja reconhecida pela população como polícia respeitável, digna e que se distinga dos criminosos. Vamos pensar no Fantástico de domingo que vem? Sobre qual destes assuntos mostrados hoje você quer saber mais? Se você quer uma nova reportagem sobre gente que tem mania de praticar pequenos furtos, diz que 0800 70 09 81. Agora, se você prefere conhecer mulheres que mandam na família, na polícia, na justiça, ligue 0800 70 09 82. Ou se você tem vontade de conhecer outras invenções malucas, aí o número é 0800 70 09 83. Ligue rapidinho, é de graça. E agora, as últimas notícias do Fantástico. 2 pessoas morrem em deslizamentos no Recife. Uma menina de 3 anos e um homem foram soterrados enquanto dormiam. A chuva alagou vários bairros no fim de semana. Também no Recife, um leão de circo mata um menino de 8 anos. Testemunhas dizem que várias crianças estavam sendo fotografadas pelos pais perto das jaulas quando o leão atacou o menino.
Um trem de carga sai dos trilhos em Piraí do Sul, no Paraná. 13 vagões estavam cheios de álcool. O combustível provocou um incêndio de 6 horas. A onda de protestos contra o governo da Bolívia, desde ontem em estado de sítio, deixa 5 mortos e 30 feridos. 14 milhões de peruanos escolhem um novo presidente. Pesquisas de boca de urna apontam segundo turno entre o presidente Alberto Fujimori, que concorre a um 3º mandato, e o candidato da oposição Alejandro Toledo, que teve hoje a maioria dos votos. 19 militares morrem na queda de um avião que estava em teste no estado americano do Arizona. Era um Osprey MV-22 como esse, que levanta voo como um helicóptero. E agora, outros destaques dos Estados Unidos e da Europa. Liberdade tardia. Mais de 10 anos depois da guerra entre Irã e Iraque, 500 prisioneiros iraquianos voltam para casa. As famílias esperavam há 2 dias na fronteira, esposas que não tinham mais esperança. Nos próximos 3 dias, o Iraque promete libertar 1.500 iranianos. Uma tempestade de neve em plena primavera surpreende Nova York. E em Miami, a polícia se prepara para enfrentar os manifestantes que não aceitam a devolução do menino cubano Elian Gonzalez ao pai. O FBI teme atos terroristas. Houve carreata pelas ruas de Miami, mas a preocupação é com grupos anticomunistas radicais como o Ômega 7, responsáveis por mais de 70 mortes e financiados por exilados cubanos ricos. Os terroristas usariam a entrega de Elian ao pai como pretexto para uma ação violenta. A vigilância agora é com policiais 100% americanos. Todos os policiais de origem hispânica foram retirados. Em Nova York, primavera branca. A neve começou a cair às 7 da manhã. A temperatura desceu dos 20 para 0 graus. Uma paisagem de Natal no mês de abril. E o Fantástico se despede anunciando para domingo que vem uma nova reportagem sobre invenções malucas. Esse foi o tema escolhido, com 51,2% das ligações. Tenha um excelente fim de noite e até domingo. Até. Saúde e paz. O resto a gente pode entrar. Fantástico. Oferecimento UOL. O melhor da internet só tem quem assina o UOL. Era um absurdo, existia torcidas, etc e tal, papapá, quem aposta nessa música, naquela. O que eu louco pra estar ali, que eu sempre gostei de palco, mas eu não acreditava que eu tivesse talento pra fazer música, etc. Veio o Festival Abertura. O Festival Abertura não fui eu que escrevi, Carlos Fernando, um amigo meu, foi escrever a música dele e tava com uma música minha, foi inscrever, eu não sabia. Inventaram um prêmio pra mim, que seria um prêmio pesquisa, porque a minha música, no caso, ela era inclassificável na medida em que não era um gênero totalmente diferente. A coisa que eu vim fazendo, trabalhando com a música nordestina mais mourisca. Tudo corre tão depressa, as motocicletas se movimentam, os dedos da moça datilografando numa engrenagem de pernas pro ar. Eu quero um trem, eu preciso de um trem. Adeus, morena do cabelo cacheado, ali mora o pai da lata, que é nada, cai fora, cai fora, cai fora, cai fora. Esse trem era o sucesso, era a milha, era isso que eu tava querendo. Vem aí o Festival da Música Brasileira. Oferecimento Inteligue para ligações nacionais Disque 023. Eterra, a internet mais sua do que nunca. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Sai de baixo. Oferecimento arremate.com, o seu site de compra e venda na internet.